Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, mais uma vez nós podemos estar aqui reunidos pela nossa internet para a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que ficam à sua volta. É sempre bom podermos tirar um tempo durante o dia para podermos ouvir aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E hoje nós vamos meditar num texto da Palavra de Deus que se encontra lá no livro de Josué. Josué capítulo 1, versículos de 6 a 8. Vamos ver nossa leitura juntos? Vai nos dizer o seguinte: ser forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. Então somente ser forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. E não cesse de falar do livro desta lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo está escrito neste livro. Então você fará prosperar e será bem-sucedido. Quando Deus fala a Josué, e usando essas palavras bem simples, seja forte e corajoso, ele não estava falando que Josué era fraco, e nem que ele estava cheio de medo. Apesar de ser sim uma palavra de encorajamento, nós podemos analisar a situação. Durante 40 décadas, durante 4 décadas, aquele povo estava no deserto, sem muitos recursos e sendo guiado por um líder que é considerado até hoje o maior líder de Israel. Tudo que ele fazia era bem sucedido, assim era Moisés. E não foram tempos fáceis. Muitas coisas aconteceram nesses 40 anos. Muitas pessoas se desviaram, várias vezes procuraram outros deuses, reclamaram, e Moisés foi um líder, um intercessor, um pai, tudo para aquele povo, apenas Deus estando acima dele. E agora, quando eles chegam no ápice da sua missão, que era entrar com aquele povo na terra prometida, então Deus convoca Josué para essa missão. Então é por isso que Deus usa essa palavra de encorajamento. Moisés agora tinha ficado para trás e um novo líder se levantava. E certamente olhar aquele povo que se multiplicou também no deserto e que grande parte daqueles que saíram com ele já não vivia mais, certamente ele pensou: como conseguirei fazer com que todo esse povo entre, herde a terra, guerreie e possua? Então Deus chega para Josué e fala com ele a seguinte expressão. Durante 3 vezes ele fala com ele: seja forte e corajoso. Então o ser forte aí não está em confiar nos seus próprios braços, mas confiar no Senhor. Era isso que Deus estava falando com Josué: confia em mim e tudo dará certo. Ser corajoso não é a ausência de medo, é a constância de encarar os desafios. Então era isso que estava proposto para Josué. Ele sabia que naquela terra tinha gigante, ele sabia que naquela terra tinha pessoas bem armadas, sabia que muitas cidades eram fortificadas, fortalezas, muralhas. Então, naturalmente, ele sabia que o desafio era grande, mas ele poderia colocar a mão no arado, confiante que o Deus que o chamou era fiel para cumprir a promessa. E o terceiro ponto que Deus expõe para Josué era que ele confiasse e meditasse no livro da lei, a qual Moisés tinha deixado para ele. Então, viver aquele compromisso diário de estar diante de Deus, em suas orações, em sua busca, e de colocar Deus sobre todas as coisas, agora ele precisava colocar a sua palavra em primeiro lugar. E o resultado disso é que Josué fez exatamente aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Ele aceitou o desafio e ele foi para cima de cada dificuldade a qual lhe era proposto, seja pessoas, sejam gigantes, sejam bichos, seja
fatores da natureza, rios que se colocavam como muralha, todas elas, de certa maneira, caíram diante de Josué. As espadas dos inimigos, todas elas foram vencidas. Ninguém pôde resistir a Josué, mas não estava em Josué, estava no Deus que ele confiava. Nos dias de hoje, Deus também tem nos dado um desafio. Ele diz lá em Apocalipse para a sua igreja: eis que coloca uma porta aberta diante de ti. Então, essa porta está aberta. Não estamos falando sobre reinar em glórias aqui na terra. Estou falando de conquistar esse terreno, esse território para o Senhor. E é essa porta que Deus tem colocado diante de nós, diante da sua igreja. Os desafios também são grandes. Nos dias de hoje, talvez nós não enfrentamos muralhas de tijolos, mas nós enfrentamos muralhas da intelectualidade. Talvez nos dias de hoje nós não encontramos ou não enfrentamos inimigos de espadas, mas nós encontramos inimigos fisiológicos, filosóficos. Nos dias de hoje, nós não enfrentamos reinos de coroas, mas enfrentamos os reinos das trevas. E em tudo isso Deus tem dito para a sua igreja: tu serás mais do que vencedor. Confie somente, aguarde mim, eis que estarei convosco todos os dias. Assim seja, para que a glória do Senhor também aperfeiçoe a nossa fraqueza. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Fique conosco, nós te agradecemos por estar com a gente, compartilhe com os demais irmãos a palavra do Senhor. E lembre, amanhã, 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola dominical, às 19 horas o nosso culto evangelístico, e nós contamos com você para ser abençoado. Deus abençoe a sua vida, da sua família. Amém. Em nome de Jesus, fique com Deus.